Bom dia, é um imenso prazer estar aqui e quero agradecer à equipe do Instituto Atá pelo convite, ao ISA, para a gente compartilhar um pouco do que a gente tem feito lá. Acho que o fruto está crescendo e está se tornando um espaço de inovação e de conexão de pessoas, e isso é muito inspirador e faz a gente pensar e ir para lugares incríveis. Espero que a gente aproveite essa energia para realmente mudar esse mundo. Bom, eu sou Marcelo, trabalho junto com a Raimunda, sou engenheiro de produção, de formação, e sempre fui muito aventureiro, e as aventuras me levaram para a floresta amazônica, fui para Rondônia, há 18 anos atrás, trabalhar como voluntário no Rio Madeira. E lá eu conheci um ribeirinho, o seu Pedrinho, que me levou para a floresta para... vem cá, eu vou te mostrar como é que funciona a produção de castanha. A gente perguntava, o que vocês produzem aqui? Castanha. Que mais? Castanha. E quando a gente foi para a floresta para pegar a castanha, o seu Pedrinho ia com um paneiro nas costas e cada 15 minutos ele parava, arriava o paneiro no chão, entrava no mato e voltava com uma plantinha. Eu falei, mas o que é isso, seu Pedrinho? Não, isso daqui é uma encomenda lá da cidade. Ele andava mais um pouco, andava no mato, pegava outra coisa. Isso aqui é um açaí, vou pegar para o meu neto. E no final do dia, tinha um paneiro de castanha e uma sacola com uma diversidade incrível de produtos. Nesse momento eu entendi que o desafio da minha vida seria trabalhar para promover essa diversidade, para garantir que os povos tradicionais consigam evoluir na sua cultura, mantendo a diversidade, mantendo as suas raízes. E aí começou uma jornada de trabalho, e eu me apaixonei por essas populações, pela floresta, e rapidamente eu aprendi o que os mapas me mostraram depois, que aonde tem população tradicional, tem floresta. Então vocês veem no mapa, o vermelho é desmatamento, o verde e o laranja são terras indígenas e unidades de conservação. Então, essa é uma imagem muito poderosa da Amazônia hoje. E não só da Amazônia, mas nos lugares que tem floresta você pode ver que tem população tradicional. E aonde tem floresta, teve trânsito de população tradicional, como já foi falado aqui algumas vezes. As florestas não são virgens, não são intocadas, as florestas são produtos do manejo dessas populações tradicionais, são florestas antropogênicas. E o que as populações tradicionais fazem e sabem há muito tempo, a ciência está começando a comprovar agora. Então, estudos como o do professor William Ballet, da Tulane, que esteve com a gente em várias expedições esse ano, o professor Eduardo Neves, que esteve aqui, estão provando cada vez mais que a diversidade que a gente tem na floresta foi, em grande parte, criada por esses povos tradicionais. A gente conhece os povos ancestrais, muitas vezes, pelos grandes monumentos que eles deixaram na humanidade. E a gente acha que, de alguma forma, fica impressionado com coisas, com construções, e se esquece de outros valores. As populações tradicionais amazônicas, o que elas deixaram para a gente? Elas deixaram florestas, elas deixaram um patrimônio vivo. Os grandes monumentos das populações tradicionais amazônicas estão aí, são florestas dinâmicas, diversas, que estão aí para contar a história. O ISA trabalha com 18 produtos diferentes e que são distribuídos para aproximadamente 64 empresas, desde pequenos negócios, a loja do Mercado de Pinheiros, que tem aqui, até empresas maiores. E vou rapidamente falar de alguns desses produtos. Então, por exemplo, o cogumelo Yanomami é o primeiro cogumelo brasileiro no mercado, que tem um sabor incrível, marcante, além de propriedades umami, que realça o sabor de outros alimentos. Com os Yanomami, tem um trabalho sendo desenvolvido também de estudo de um cacau nativo, desse povo que parece ser diferente de tudo que já foi encontrado no mundo do cacau. É um cacau pequenininho, com a casca fina, amêndoas grandes, e com uma polpa que não é ácida. Então, um antropólogo do ISA, o Moreno, junto com o chocolatier de Mendes, de Belém, foram até os Yanomami e desenvolveram essa pesquisa. Roberto Esmeraldi, que está aqui, está dando continuidade para estudar o genoma desse cacau e identificar o que tem mesmo. No Alto Rio Negro, tem a pimenta baniwa, dos índios que vieram aqui, e essa pimenta, além de um sabor incrível, ela tem uma função de proteção espiritual das mulheres
quando elas vão para a roça. Então, a pimenta ajuda a afastar os maus espíritos, né? Um outro produto é o óleo de pequi, dos índios Quinsede, né? Lá do Alto Xingu, né? Esse óleo ele tem um valor também que vai muito além da culinária. Ele é usado em rituais desse povo e tem um mito desse óleo, é incrível, né? Mas não vou contar agora. E outros produtos da floresta, né, que já são bem conhecidos de todo mundo, como a castanha do Pará, por exemplo, é um produto que está na Amazônia inteira, que ele não é de um povo específico, né? Ele está distribuído na floresta e serve de alimentação, né, para as populações extrativistas, indígenas, quilombolas, né? Uma castanhinha crocante, bonita, deliciosa, né, e com um pouco de proteína, e recentemente descobriram o selênio, né, que é um produto que combate radicais livres e tal, né? Então mas a gente não sabe muitas vezes, disso todo mundo sabe, mas não sabemos muitas vezes, de onde que veio essa castanha. Quem está produzindo essa castanha está sendo bem remunerado, né? Ele está feliz lá na floresta? Então, essas questões, eu acho que a gente tem que se fazer mais e mais, né, para entender que o valor desses produtos não está só nas propriedades que ele tem, ou no sabor, mas na cultura que ele carrega, na proteção da floresta que ele carrega, né? Quando esses povos vão manejar a castanha na floresta, eles vão longe, né? E, ao entrar na floresta, eles são os primeiros a enxergar invasores, são os primeiros a perceber mudanças do clima, né? Então, ao coletar a castanha, eles estão protegendo a Amazônia, né? Isso é uma mensagem muito poderosa. E, enfim, os castanhais também são lugares super imponentes, né? São desses lugares que, quando a gente está andando na floresta, a gente sente a energia da floresta, a gente sente que a gente está num lugar incrível, que parece que foi projetado por alguém. E às vezes foi. Talvez esse seja um grande monumento que alguém conscientemente deixou para a gente lá atrás, né? A gente ainda não tem essa percepção de transformar essa composição de árvores na floresta em monumentos históricos do nosso povo. Acho que esse é um dos desafios que a gente tem, né? E a castanha tem significados muito diferentes. Vou só colocar um trecho de uma antropóloga que trabalha com a gente, a Thaís Mantovanelli, da relação dos povos xicrim com a castanheira. Vou ler aqui. São as castanhas que escolhem os seus donos, as suas donas, quando se deixam aparecer para eles, quando elas deixam os grandes ouriços no caminho, contendo as grandes castanhas. A pessoa que encontra esses ouriços torna-se dona da castanheira onde o ouriço caiu, iniciando uma relação que irá durar para a vida inteira. A castanheira passa, nesse momento, a ser um contínuo corporal da pessoa que foi tornada sua dona. Então, a ligação do corpo com a floresta, né, e essas coisas a gente ouve, histórias em vários povos, ela vai muito além só da relação de consumo do alimento, né? Bom, outro fruto, que acho que a Raimunda vai detalhar um pouco mais, é o babaçu, né, que é um fruto incrível também, e que tem muitas funções na floresta, né? A palha do babaçu, ela cobre a maioria das casas na Amazônia, né? Da amêndoa faz-se um óleo. Só de óleo de amêndoa, hoje, são produzidos e comercializados em torno de 55 mil toneladas de óleo. Do endocarpo, faz-se o carvão para cozinhar, e os filtros de barro, a maioria dos filtros de barro que tem carvão ativado, são com carvão de babaçu, né? E um outro produto é o mesocarpo, que é uma massa molinha que tem em volta do coco, que é um amido. É um amido enriquecido com ferro, com taninos, né, com fibras, e que pode substituir, né, outros amidos que tem na culinária, né? Enfim, esses exemplos de produtos da floresta fazem parte de uma centena de ingredientes que estão conformando uma nova economia, né, com produtos que saem das comunidades e vão para os mercados, né, e uma economia, diga-se de passagem, que roda praticamente sem subsídios estatais, né? Enquanto, né, tem subsídios bilionários para setores primários da economia. A gente tem que acabar com essa ideia, né, de que a floresta é um impedimento para o crescimento do país, de que a floresta, né, é um empecilho para o desenvolvimento agrícola, né? Acho que a floresta produz, e muito, né? E além de alimento, produz muita cultura,
né? Tá na hora, né, Raimundo? Já estou finalizando aqui. Obrigado. Não vai deixar eu falar? Eu tenho mais 1 minuto no tempo. Vai. Pode rachar. Esqueci de falar que a gente tem 25 minutos. Estou finalizando aqui. Bom, o desafio, né, de trabalhar que a gente tem é enorme no sentido de desenvolver tecnologias de processamento de produtos, de gestão e de comunicação, né? E a combinação de um modelo de gestão que seja descentralizado e independente para respeitar o modo de organização dessas comunidades e que seja centralizado na definição de princípios, estratégias e contratos, aumentando o poder de negociação das comunidades. Bom, não poderia, né, finalizar, deixar de falar, né, do momento político que a gente está vivendo e da preocupação que a gente tem com essa transição do governo, né? E alguns exemplos nos deixam muito preocupados, como a extinção, né, do Conselho de Alimentação Escolar, né, a discussão de agrotóxico, que está avançando muito no Congresso, né, e queria deixar uma atenção para o projeto de lei 6299, né, que aumenta o uso de agrotóxicos, etc., além de uma instabilidade fundiária que está instalada no país, né. Recentemente tem invasões acontecendo em diversas terras indígenas, né, tem um ofício do Ministério Público aqui. Enfim, então a gente tem que ter um pé na luta contra esses retrocessos na política e um pé maior ainda no aprimoramento e desenvolvimento de novos mercados, modelos de negócio e tecnologias que valorizem a floresta e seus povos. Raimunda, nossa rainha, vai continuar a fala para nos inspirar com a história dela. Obrigado. Bom dia, eu me chamo Raimunda Rodrigues, nascida na Resex Extrativista, nasci e me criei onde moro até hoje, tenho 29 anos, casei, eu tinha meus 16 anos, tenho 2 filhas. Os meus pais são daquela região, são nascidos e criados também naquela região que nós vivemos hoje. E a gente é ribeirinho, tem sangue indígena, somos ribeirinho, e vive do extrativismo, né? Então, nós somos... Mostra o rio para eles verem. Nós vive aí, ó, perto do rio, tem contato com água, com peixe. Nós se alimenta do que tem na floresta, o que tem no rio, que é os peixes. Nós vive também do extrativismo, que é a castanha, o babaçu e outros produtos de dentro da floresta. Mas antes de nós estar com isso tudo mostrando da floresta, essa vida que nós temos hoje é uma Resex, mas eu vou falar um pouco antes da criação da Resex, né? Meu tempo é pouco, mas eu vou contar um pouco antes dessa maravilha que vocês estão vendo, que é a criação da Resex, que foi muito bom para nós, mas antes não era assim para a gente. Para nós extrativistas, tinha uma vida muito, muito triste. Para nós que vivia na floresta, comia e se alimentava somente da floresta, a gente tinha uma vida triste com a grilação de terra. Os grileiros viviam na nossa terra, desmatando, tomando, chegava na nossa área, botando proposta de compra da nossa venda por nada, por um preço que não valia. Se a gente vendesse, alguém vendia porque era um jeito de sair ou por bem ou por mal, porque se a gente não vendesse, alguém não vendesse, ele vinha lá e expulsava você, sem você perceber, estava começando a derrubar. Quando chegava onde você estava, você não tinha mais as suas coisas. Muita gente foi embora para a cidade, viver lá na cidade sem nem conhecer, mas foram embora. Uma coisa que acontecia muito era quando a pessoa saía para fazer sua atividade, seu dia a dia, quando voltava, não topava a sua casa em pé, não tinha mais a casa, porque os grileiros ou derrubavam ou tocava fogo, que nem aconteceu muitas vezes no Xingu. E vocês imaginam uma pessoa que não tem estudo, nascido e criado na floresta, ser mandado para a cidade, ser expulso da sua própria terra para vir para a cidade, com conhecimento nenhum da cidade, porque nós temos um grande conhecimento, mas dentro da floresta, de viver, de plantar, de colher, de preservar a floresta, mas nós não temos conhecimento de dentro da cidade. Então, para nós que somos moradores de dentro da Resex, de dentro de uma floresta, vir morar para a cidade
um exemplo que eu vou falar aqui, é como pegar alguém de vocês, algum que mora aqui na cidade, nascido e criado, e colocar no meio da floresta. Vocês não sabem o que fazer, né? Fica perdido. Por mesmo assim aconteceu com a gente, né? A gente fica sem saber o que fazer. Mas, graças a Deus, veio a criação da Resex, que ajudou muito para nós, mudou muito a nossa vida totalmente e para melhor. Hoje a gente vive tranquilo na nossa terra, cada um tem seu local. Pessoas que tinham vindo embora para a cidade, que amavam seu lugar, voltou de novo, estão vivendo na Resex. A gente, com a criação da Resex, a gente teve a criação das cantinas, que no mapa mostra aí vários pontinhos, essas casinhas, é onde fica uma cantina, né? Cantinas e mini-usina veio sido criada depois da Resex. Nós somos 20, trabalhamos em 22 cantinas. Nós trabalhamos com 5 mini-usinas. Nós estamos trabalhando, 2 mini-usinas estão produzindo o óleo do babaçu e a farinha, que chama o mesocapa, a farinha do babaçu. E tem uma que é lá que eu tomo conta, que eu trabalho. Ela trabalha com mais produto, ela trabalha com a desidratação da castanha, a farinha da castanha, a farinha do babaçu e o óleo do babaçu. E outros produtos que a gente está em teste ainda, né? Então... Quer passar o vídeo? Vou mostrar um pouco do vídeo para vocês aqui, para mostrar como funciona a cantina, né, a rede de cantina e as mini-usinas. Tá podendo produzir e escoar nossa produção a gente mesmo, os indígenas e os ribeirinhos juntos, a rede. A empresa ela não está negociando só com uma pessoa, né? Ela está negociando com a rede, com o total, né? Com todo mundo. Quando tem uma cadeia junto, mais gente, a gente consegue, né, mais agregar valor. Porque a gente estamos fazendo uma coisa que nunca aconteceu antes. Unir os povos indígenas com os ribeirinhos. Esse vídeo mostra um pouco do que é o nosso trabalho e mostra também, que nem vocês veem, que a gente trabalha com diversos produtos, né? Uma rede ao todo, entre ribeirinho e indígena. Então, também fala também que a gente fala sobre a venda do produto. Mas nós não só vive da venda, nós só não vende o produto como nós consumimos. Nós guarda para o nosso consumo, para o nosso dia a dia. Nós vive da floresta. Esses produtos, para nós, é tudo. Nós não só come, como é nosso alimento. Esses produtos são
do alimento remédios que nós temos na floresta. Nós vivemos da floresta, a gente costuma dizer, quando nós estávamos reunidos com indígena, que nós não vivemos da floresta, nós somos uma floresta. Nós dizemos que nós somos a floresta, porque sem nós lá, a floresta não consegue estar em pé. E cada coisa que nós tiramos da floresta é para o nosso alimento, é do alimento o remédio, nós tiramos da própria floresta, né? Então, falando aqui para você, a gente vê assim... porque tu vê essa mulher forte, carrega castanha, ganha com 3 caixas de lata de castanha nas costas, né? O que é? É o produto da floresta. Vocês veem esses cabelos assim? Não é nada, não. É o óleo do babaçu. Então, eu me mantenho da floresta. O óleo do babaçu é no corpo, o óleo para comer, o óleo do babaçu a gente usa para tudo, a castanha, a farinha da castanha. Então, a gente bebe da floresta. Não só no alimento, como remédio, como cosmético. Então, nós bebemos da floresta. Essa foto mostra eu e meu esposo retirando o mesocarpo, né, fazendo o trabalho do mesocarpo, antes de levar ela para fazer a farinha. Essa aqui é a farinha do babaçu. Essa aqui é a minhusina, o funcionamento da minhusina. Essa ali em cima é a prensa de óleo, onde nós tiramos o óleo de castanha, óleo do babaçu, óleo da andiroba. Qualquer óleo a gente tira ali. Ali é a nossa minhusina, foi construída tem 3 anos. E essa aqui é o nosso trabalho fazendo a retiração da casca da castanha para fazer desidratar a castanha. Eu vou falar um pouco sobre o desidratamento da castanha, o acerto que deu e o erro que aconteceu quando nós estávamos nesse trabalho. As máquinas foi fácil para achar, para retirar a casca, mas para desidratar a castanha, chegar aqui crocante e aturar mais tempo, nós temos que levar ela num forno. Um forno que fica em 65 graus para ela tirar a água e ficar crocante e custar mais tempo. Então, nós vivíamos na floresta, queria tudo natural, tudo que tinha lá de dentro da floresta. Aí a gente criou vamos fazer um forno, uma estufa a carvão. Eu já usava o carvão do coco para cozinhar. Já tinha um coco que nós tirávamos o mesocarpo, nós tiramos o óleo e faz o carvão. Vamos usar o carvão do coco para fazer o forno. Então, com a ajuda do Camarão e a Carol, a gente fez vários tipos de forno, mas tinha um grande problema. Como é fogo, com carvão, vazava fumaça, né? Saiu um pouco de fumaça. Mas isso foi muito teste para chegar onde está hoje. E quando nós achávamos que já tinha acertado, a gente, vamos descascar aí umas castanhas e vamos botar no forno. A gente colocou essa castanha no forno para secar. Quando a gente foi tirar, a castanha estava com cheiro de fumaça. 100 e poucos quilos de castanha e 160 quilos, a gente falou, vamos fazer o quê? Vamos jogar nossos produtos no mato? Não fomos, não pode estragar. A gente falou, o que a gente faz? A gente foi com o pessoal do ISA, né, comunicou com o pessoal que ajuda, os técnicos lá. Aí falei, vamos colocar no rótulo como castanha desidratada, defumada, para ver se vende, não estraga. Nós provamos que estava boa, só tinha... O pessoal come coisa defumada, nós estamos também no teste de peixe defumado. Vamos fazer a castanha defumada. Então, a gente colocou, né, no rótulo como castanha defumada, veio para cá, para São Paulo, para o Mercado de Pinheiro. O pessoal super adorou, teve um sucesso maior. Foi o maior sucesso, foi a castanha desidratada. A gente está com um monte de encomenda de castanha desidratada. Agora, eu vou ver se eu furo o forno para fazer uma castanha desidratada. Castanha defumada. Não, pode deixar lá, que eu vou falar um pouco Isso. Aquela outra ali é a máquina que tira o mesocarpo. Não posso passar sem falar do mesocarpo, que a gente conseguiu um pouco de uma ajuda e eu vou falar sobre ela. Aquela lá é a máquina que faz a farinha, né? A farinha do babaçu que nós chamamos mesocarpo. E também não foi só essa máquina que foi lá para casa para chegar lá e falar, essa é a máquina que nós queremos. A gente fez teste com umas 4 máquinas. Como é produto da floresta, ninguém aqui, nenhum um empresário que faz máquina vai falar, eu vou fazer uma máquina que
faz o mesocarpo, que às vezes não sabe nem o que é mesocarpo, né? Ah, vou fazer uma máquina que tira de casca a castanha. Isso é raro. Então, a gente foi junto com o pessoal da empresa que fazia a máquina, levamos ele lá em casa, batalhamos junto, até chegar nessa máquina que hoje é a que sai a farinha. E nós estamos conseguindo vender um pouco, mas nós tínhamos um grande problema com o mesocarpo, com a farinha do babaçu. Porque do conhecimento, o pessoal lá falava, nós não queremos essa farinha, porque isso não é para nós, isso é comida de beiradeiro, comida de índio, a gente não quer. Aí a gente queria colocar na merenda escolar, porque lá dentro da nossa Resex já tem escola, então nós estava vindo produto da cidade para os nossos filhos comer, que não tem costume de comer. E nós falando, nós queremos colocar isso na merenda escolar. Aí foi quando a gente convidou a Neide Rio e a Bela Gil para vir até lá onde nós moramos, no município, lá onde a gente mora, em Altamira. Eu agradeço muito, muito a Bela ter ido, a Neide também está compartilhando isso com nós. Então, ela levou esse grande conhecimento, que é dizer para o povo que é da floresta para a merenda. E isso o pessoal buscou isso muito. Depois da ida da Bela, mas da Neide lá, eles conseguiram, a gente conseguiu fazer um contrato, vendíamos um pouco de mesocarpo já para a merenda escolar, então já está indo para as escolas da onde a gente mora, da nossa comunidade. A Bela participou de cada passo que nós faz lá no mato, ir no mato colher, ir fazer a limpação do coco, ir fazer até a hora que chega na mesa. Ela trabalha com vários produtos. Nós usamos o mingau, usa o bolo com essa massa, nós faz a panqueca. E a Bela criou vários tipos de receita, mas a Neide com esse mesmo produto. A gente dá de fazer vários tipos de receita. Então, elas foram ajudar, mostrar para a merenda, para o pessoal da merenda escolar, para as merendeiras ensinar cada passo como fazia. E isso a gente fez um pouco do sucesso. A gente quer convidar a Bela, está aí aberto para ir lá de novo, ajudar nós com nosso conhecimento, mostrar para o povo que o nosso produto é um produto rico em vitaminas, é um produto que ajuda o povo, manter o povo na floresta, manter a floresta em pé. Então, é isso que nós queremos mostrar. Essa foto aqui mostra outra coisa que não existia antes. Um encontro dos ribeirinhos, dos cantineiros, dos indígenas, com a empresa. Hoje nós contratamos cara a cara com a empresa. Se falar, nós queremos esse preço, vamos ajeitar, ver o lado da empresa, a empresa vai ver o nosso lado, para nós chegar num preço que vai valer a pena para o produtor. Então, uma vez por ano, a gente faz esse encontro entre cantineiro, FUNAI, o governo, discutindo preço, discutindo contrato. Então, isso a gente está sempre junto com os indígenas, e isso melhorou muito para nós, né? A Vicky Bold conseguiu comprar, ela já está um tempo comprando a nossa castanha, ela compra a nossa castanha in natura com a casca. Esse ano, a gente conversou com ela e pediu para ela, né, vamos fazer um experimento do nosso produto trabalhado lá dentro, beneficiado, para ir direto para o pão. Então, ela fez um pedido, um contrato de 500 quilos, a gente mandou. Essa semana foi aprovado, que deu certo, né, fez o teste de qualidade. Então, a nossa lá, pequena empresazinha, a nossa mini usina, está mesmo o padrão da empresa daqui da cidade. Então, isso é uma ideia para a gente criar mais mini usina, ter mais produto funcionando dentro das mini usinas e manter o povo que vive lá, que nasceu lá, tendo essa força, porque hoje o jovem pode querer vir embora, né? Então, a gente mostrando que da floresta não dá para nós viver, dá para nós ter nossa cultura, isso traz mais valor. Essa foto representa também, a gente faz sempre esse encontro com os indígenas, a gente vai em festa dos índios, os índios estão mais juntos, está discutindo junto, está buscando as coisas junto. Então, essa foto aí mostra o vínculo que os indígenas têm com o ribeirinho hoje. Essa é a foto do nosso produto feito lá na nossa comunidade, trabalhado pelas nossas próprias mãos,
com pacote, ela sai nesse mesmo modelo que vocês estão vendo aí, num pacotinho, com selo de origem, com a sua marca, vem do Xingu, uma marca que a gente criou. Então, aqui atrás nós estamos com esses produtos. Gostaria muito que vocês comprassem e revissem o selo de origem para vocês saberem de onde está vindo o nosso produto, quem está trabalhando, como é que está sendo o trabalho do nosso produto. É os olhos que a gente faz também lá. Essa é eu. Espalhada nas castanhas da floresta, cuidando do que eu gosto, vivendo daquilo que faz sentido para mim. Então, é um grande orgulho eu estar aqui hoje mostrando para vocês, para cada um, reconhecer a minha cultura, o jeito que eu gosto de trabalhar. E essas castanhas que a gente manda nesse modelo para Wickbold. Aqui é eu, gente. Muito obrigado. Agradeço a Dodo por estar aqui hoje. Valeu, valeu. Obrigado.